Olá novamente, meus amigos. Eu sou Ten Han de Maia. Vocês nos perguntaram hoje sobre a consciência da unidade, e então vamos expandir sobre isso. A mente começa como um campo aberto que aceita cada impressão colocada sobre ela. Cada visão, cada tom, cada marca emocional do ambiente se instala nela sem revisão. A estrutura se forma coletando fragmentos de cada influência encontrada desde o nascimento. Não há filtro nos estágios iniciais. A mente absorve as atitudes daqueles que estão próximos, os medos não ditos de uma casa, a atmosfera cultural, as respostas do corpo e as mensagens repetidas do mundo. Ela organiza essas impressões em camadas. Algumas camadas se tornam dominantes porque foram introduzidas repetidamente. Outras se deslocam para as margens, mas continuam a moldar as reações. Isso acontece muito antes que a consciência entenda o peso do que está entrando. A mente constrói sua identidade através da absorção. Ela imita o tom daqueles que guiaram a vida inicial. Ela espelha suas preferências e suas ansiedades. Ela repete posições herdadas e se apega a elas com convicção, porque não houve exploração de sua origem. O impulso inicial da mente vem inteiramente do que ela reuniu inconscientemente. Suas interpretações surgem dos padrões instalados pelas circunstâncias. Ela responde automaticamente a situações porque não desenvolveu a capacidade de questionar a fonte de suas conclusões. Ela cria significado a partir do hábito. A maioria dos pensamentos aparece da repetição de impressões anteriores, em vez da percepção direta. A mente se torna um recipiente cheio de ecos, e esses ecos ditam sua compreensão da realidade. Nesse estado, a mente funciona por impulso, em vez de discernimento. Os pensamentos surgem de associações construídas há muito tempo, mas parecem imediatos e pessoais. A mente raramente para examinar como chegou às suas interpretações. Ela aceita suas reações como verdade porque não tem ponto de referência além de seu próprio conteúdo. Um senso de familiaridade guia a seleção de pensamentos. O familiar parece confiável porque foi reforçado inúmeras vezes. A mente se organiza em torno do que foi repetido, não em torno do que é preciso. A memória fornece respostas rápidas. O reconhecimento de padrões fornece conclusões. O hábito fornece julgamento. Os movimentos mais profundos da consciência permanecem adormecidos porque a mente não foi exposta a uma referência superior. O espaço interior está cheio de material adquirido. Portanto, há pouco espaço para a percepção clara. Quando as impressões se acumulam sem orientação, a mente não consegue diferenciar entre o que é essencial e o que é ruído. A identidade se forma a partir da mistura. Surge um senso de si mesmo que é moldado pela história externa, em vez da presença interior. A mente forma opiniões sem questionar. Ela forma preferências sem discernimento. Ela forma medos sem entender sua origem. Isso não é uma falha. Esta é a condição natural de uma mente que ainda não encontrou a verdade. Ela se move da maneira que foi condicionada a se mover. Ela fala com a voz que absorveu. Ela repete mensagens internalizadas porque nunca lhe foi mostrada outra corrente. Até que o contato com o ensinamento real aconteça, a mente opera como um mecanismo construído inteiramente a partir de seu passado. Suas respostas parecem pessoais, mas são o resultado de impressões acumuladas. Somente quando uma nova frequência entra, é que a mente começa a questionar a base na qual se apoiou. Uma mente que ainda não tocou a substância espiritual funciona através de estruturas herdadas. Essas estruturas passam de uma geração para outra através de canais não ditos.
Elas moldam a percepção muito antes que a interpretação consciente comece. A mente recebe essas transmissões da mesma forma que recebe qualquer impressão inicial. Ela as aceita porque não há um senso estabelecido de autoridade interior. O campo fica lotado de crenças que surgiram dos medos dos ancestrais, das restrições da cultura, das distorções da história e dos hábitos coletivos da humanidade. Essas influências criam uma atmosfera densa ao redor da mente. Cada reação é filtrada através dessa atmosfera. O medo se torna um resultado frequente porque o medo está embutido no campo há séculos. A memória tem precedência sobre a presença. A mente imita o que observou, repetindo padrões que nunca foram questionados. As emoções surgem porque estão ligadas a marcas antigas. Impulsos espirituais não podem ser recebidos neste estado, porque a mente está ocupada com o ruído de seu próprio condicionamento. Não há espaço para a sutileza. A orientação se move através de canais delicados, mas o campo não iluminado carece da sensibilidade para registrá-la. A mente acredita que está percebendo claramente, mas sua clareza é construída sobre sinais repetitivos. Esses sinais imitam o movimento e dão a impressão de discernimento, mas surgem do hábito, em vez da percepção. A atividade se torna a característica dominante da mente não iluminada. Os pensamentos se movem rapidamente. As interpretações chegam rapidamente. Os julgamentos se formam sem pausa. Essa velocidade cria a sensação de certeza. A mente equipara movimento com compreensão, porque o movimento fornece estimulação. As correntes mais profundas da consciência permanecem intocadas. O campo não iluminado não consegue distinguir entre reação e reconhecimento. Ele aceita cada reação como autêntica, porque não consegue perceber a lacuna entre o estímulo e a interpretação. Isso cria um ciclo de auto-reforço. A mente reage às suas próprias projeções, intensificando sua identificação com elas. Quanto mais reage, mais forte o ciclo se torna. A mente então constrói sua visão de mundo sobre essas reações. Relacionamentos, decisões, objetivos e autoavaliações surgem dessa base instável. Impulsos espirituais tentam tocar o campo, mas a densidade do condicionamento impede sua entrada. Esses impulsos requerem quietude. A mente não iluminada evita a quietude porque a quietude expõe a falta de coerência interior. A atividade se torna um escudo. A distração se torna um refúgio. A mente investe no familiar, porque o familiar não requer ajuste. Enquanto essa condição continuar, a mente não pode perceber a verdade diretamente. Ela depende de validação externa, acordo coletivo e impulso emocional. O campo não iluminado permanece intacto até que algo mude por dentro, abrindo uma nova direção. Chega um momento em que a mente começa a afrouxar seu apego ao seu próprio conteúdo. Este momento chega silenciosamente. Ele não se anuncia. Parece uma sutil atração interior, um pequeno movimento que desloca a atenção da superfície para uma camada mais profunda. A busca começa sem um objeto claro. A mente não pode nomear o que a atrai, mas o movimento é inconfundível. Surge uma sensação de incompletude. Pensamentos familiares perdem parte de sua autoridade. Significados antigos parecem menos sólidos. Situações que antes evocavam reações automáticas, agora produzem uma leve pausa. Essa pausa é o primeiro sinal de que outro nível de consciência está se aproximando. Algo dentro começa a fazer perguntas que não surgem da curiosidade, mas do reconhecimento. Essas perguntas não exigem respostas. Elas abrem espaço interno. A busca se desenrola através da sensação, em vez do pensamento. A mente percebe seus próprios padrões. Ela começa a sentir que suas interpretações habituais
não abrangem todo o campo da experiência. Este reconhecimento não cria conflito. Ele cria espaço. A atmosfera interior se torna mais espaçosa, e essa espaçosidade permite que novas impressões entrem. O primeiro abrandamento altera a trajetória da mente de maneiras que não podem ser medidas externamente. Nada dramático ocorre. A vida diária continua, mas algo sutil mudou. O sistema interno mudou de orientação. A mente começa a se afastar dos ciclos de reforço automático. Ela descansa mais facilmente. Ela questiona sem agressão. Ela escuta sem tensão. A busca se aprofunda não através do esforço, mas através da ressonância. A mente se torna ciente de uma atração de uma frequência mais alta. Essa atração não cria urgência. Ela cria receptividade. O indivíduo pode não entender o que está acontecendo, mas a direção é clara. A velha estrutura começa a perder seu domínio. Pensamentos que antes pareciam inevitáveis, agora parecem opcionais. A mente começa a sentir que outro nível de significado existe por trás da superfície dos eventos. Essa sensação se torna uma companhia silenciosa, presente no fundo de cada experiência. A trajetória muda sem qualquer causa identificável. A mudança parece natural, como se algo estivesse guiando o processo de dentro. A mente não está se esforçando, ela está respondendo. O primeiro abrandamento prepara o sistema para o contato com a verdade, afrouxando o domínio dos padrões herdados. Quando este estágio se estabiliza, a mente está pronta para receber os ensinamentos que irão reorientar toda a sua estrutura. Há um momento em que a mente encontra uma frequência que corresponde a algo que ela carregou em silêncio por anos. Este encontro não cria excitação, ele produz calma. A calma surge porque a mente reconhece a presença de algo estável. Certos escritos, certas vozes ou certos ensinamentos possuem uma qualidade que não estimula o pensamento, mas o estabiliza. A mente para quando essa qualidade entra no campo. A pausa é a porta de entrada. A pausa permite que a mente receba sem filtrar a impressão que chega através de suas estruturas familiares. O ensinamento real carrega uma ressonância que contorna as camadas acumuladas de interpretação. Ele toca o interior diretamente. Quando esse toque ocorre, a mente não se apressa para analisar. Ela se torna quieta sem esforço. O indivíduo pode não entender por que a quietude chega. No entanto, a quietude é inconfundível. Este é o primeiro sinal de que a verdade entrou no sistema. A verdade não precisa de persuasão. A verdade não precisa de argumento. A verdade não precisa de força emocional. Ela se revela produzindo uma clareza que a mente não pode gerar por si mesma. A mente descansa porque sente alinhamento. Este alinhamento introduz uma nova substância na consciência. Essa substância não se assemelha a nenhum conteúdo mental conhecido anteriormente. Ela possui uma densidade interior, um peso que faz todo o resto parecer tênue. A mente a sente antes de a conceituar. Essa substância se torna o centro em torno do qual as próximas etapas do desenvolvimento se formarão. À medida que a mente encontra essa nova substância, uma mudança começa, sutil, mas contínua. A estrutura do pensamento se rearranja em torno da qualidade do ensinamento. Os ensinamentos podem parecer simples, mas seu impacto alcança muito além das palavras. A mente retorna a eles sem instrução. Ela lê as mesmas linhas novamente porque algo se move dentro dela quando as encontra. O reconhecimento se aprofunda a cada retorno. Os ensinamentos não criam novas crenças. Eles abrem espaço para a percepção direta. A mente sente essa limpeza. Os pensamentos diminuem, as reações se suavizam. A mente se reconhece na clareza que está sendo oferecida.
Esse reconhecimento muda a trajetória da percepção. O campo se torna receptivo. A mente começa a priorizar o que nutre, em vez do que estimula. A atenção se estabiliza. A consciência se expande para dentro, em vez de para fora. A presença da verdade começa a reorganizar suposições de longa data, simplesmente por estar presente. Nenhuma força é aplicada. O indivíduo começa a sentir que algo fundamental está ocorrendo sob a superfície. Os ensinamentos carregam uma frequência que entra nas camadas mais profundas da mente, dissolvendo a resistência sem confronto. Esta é a fase em que a mente aprende a descansar dentro do discernimento, em vez de buscar validação externa. A nova substância se torna mais clara com o tempo. Ela se ancora no centro da consciência e gera uma certeza silenciosa que não depende do entendimento. Essa certeza guia a mente para o próximo estágio do movimento interior. Quando a verdade começa a se ancorar dentro da mente, a atenção começa a se retirar da estimulação externa. Este movimento é natural. Não surge de preferência ou intenção. A mente começa a direcionar sua energia para dentro, porque a interioridade parece mais estável do que o ruído externo. O silêncio começa a ter mais valor do que a conversa. A mente busca menos distrações, porque as distrações interferem no assentamento interior que começou. A mudança é sentida como uma leve sensação de puxão no peito, ou um suave recolhimento da consciência no centro da cabeça. A reflexão emerge sem ser convocada. A mente começa a contemplar seus próprios estados. Ela observa suas reações com interesse, em vez de apego. O espaço entre o estímulo e a resposta se alarga. Os pensamentos perdem parte de sua urgência. A mente percebe a textura de seus próprios movimentos. A percepção muda de forma. As bordas da experiência se suavizam. A mente começa a perceber camadas sob a superfície dos eventos. Experiências comuns revelam tons sutis. A mente não conceitua esses tons. Ela os sente. Essa qualidade de sentimento se torna proeminente. A quietude aparece entre os pensamentos. A quietude não é vazia. Ela é plena e estável. Esta virada para dentro marca o início da verdadeira maturidade espiritual. À medida que a virada para dentro se aprofunda, a mente começa a se sentir como um campo, em vez de um fluxo de pensamentos. A atenção se reúne dentro deste campo. A sensibilidade aumenta. O corpo interior se torna mais perceptível. A respiração se move de forma diferente. As emoções se registram mais claramente, mas com menos domínio. A mente começa a preferir a observação silenciosa ao comentário. O ruído interno perde sua autoridade. A necessidade de compartilhar cada discernimento diminui. As palavras parecem mais lentas. A consciência parece mais rápida. O indivíduo começa a perceber que o significado surge da ressonância interior, em vez de eventos externos. Essa percepção não requer articulação. Ela surge da experiência direta. A mente se torna uma ouvinte. Ela ouve os movimentos sutis da intuição. Ela ouve as mudanças no tom energético. Ela ouve a sensação de que algo está se formando por dentro. A virada para dentro cria um santuário onde a integração ocorre. Este santuário se torna mais atraente do que a atividade externa. O indivíduo ainda pode participar da vida, mas o centro de gravidade mudou. O mundo interior tem mais peso do que o mundo exterior. O movimento para dentro prepara a mente para uma verdade mais profunda. Ele fortalece a capacidade de receptividade. Ele abre espaço para o que virá a seguir. Quando a virada para dentro se estabiliza, a mente se torna capaz de absorver a verdade em um nível muito além da compreensão intelectual.
Uma vez que a mente começa a descansar interiormente, os ensinamentos que carregam substância espiritual real começam a ecoar por dentro. Certas passagens surgem na consciência repetidamente. Elas aparecem em momentos inesperados. Elas vêm à tona durante a quietude, durante o movimento ou durante tarefas comuns. A repetição não é forçada. A mente retorna a elas naturalmente, porque sua frequência corresponde à clareza emergente interior. Essa repetição cria saturação. Os ensinamentos começam a permear as camadas mais profundas da mente. Eles não permanecem como conceitos. Eles se tornam impressões vivas. Cada retorno revela outra camada de significado. Os ensinamentos começam a se mover através do sistema como uma corrente suave. Essa corrente lava o conteúdo antigo. As memórias perdem sua carga emocional. As suposições perdem sua estabilidade. A mente se sente mais leve. As velhas estruturas enfraquecem porque não são mais alimentadas pela atenção. A verdade carrega uma ressonância que dissolve qualquer coisa que não possa corresponder à sua estabilidade. A mente não resiste a esse processo. Ela sente alívio. A saturação cria coerência. A coerência é sentida como um aumento na ordem interna. Os pensamentos se alinham mais facilmente. O discernimento surge de forma mais consistente. O espaço interior se torna unificado. À medida que a saturação se aprofunda, a mente desenvolve um novo padrão de retornar à verdade antes de reagir. Esse padrão se torna instintivo. Não é algo que o indivíduo pratica. Torna-se o estado padrão. Os ensinamentos formam uma base que regula a percepção. A mente começa a reconhecer a discórdia imediatamente, porque se tornou familiar com a sensação de coerência. Esse reconhecimento remove o apelo dos padrões antigos. Eles não oferecem mais conforto. Eles não parecem mais um lar. A nova coerência se torna o centro. A partir desse centro, a consciência se expande para fora de maneira mais estável. O indivíduo percebe a vida através da lente da verdade, em vez de através da lente da memória. As situações parecem mais simples. As decisões surgem com menos esforço. A confusão se dissolve mais rapidamente. A mente responde à vida com maior precisão. A saturação alinha o mundo interior com o campo superior de inteligência que guia a evolução espiritual. Esse alinhamento se fortalece com o tempo. O sistema se torna menos reativo e mais sintonizado com impulsos sutis. A mente começa a sentir a presença de uma ordem subjacente que sempre esteve presente, mas não podia ser percebida antes. Isso marca a transição para a próxima fase, onde a verdade começa a reorganizar toda a estrutura da identidade. A limpeza começa quando a saturação da verdade atinge um nível que pode afrouxar as estruturas construídas a partir do condicionamento anterior. Este estágio se desenrola silenciosamente. A mente libera impressões que antes moldavam a identidade. Essas impressões se dissolvem porque não são mais reforçadas pela mesma lealdade interna. As crenças caem porque não conseguem se enraizar em um campo que está se tornando mais coerente. A limpeza não ocorre através do esforço. Acontece através da ressonância. A verdade gera uma frequência que se move através das camadas mais profundas da mente. Essa frequência afrouxa a densidade contida na memória. Medos antigos vêm à superfície não como ameaças, mas como ecos residuais. Esses ecos aparecem e desaparecem sem se apegar à consciência. A mente os observa passar. Essa observação é um elemento importante da limpeza. A capacidade de observar sem se fundir com o conteúdo sinaliza que o campo mudou. A mente percebe ondas emocionais, mas não desmorona nelas. A limpeza continua à medida que cada suposição não examinada
perde sua base. As estruturas enfraquecem, porque a verdade entrou no espaço onde antes detinham o domínio. Esse enfraquecimento não produz instabilidade, produz alívio. A mente sente que algo pesado está sendo levantado. O espaço aparece onde antes havia contração. A respiração se aprofunda. O sistema nervoso se acalma. A limpeza abre o campo para que a verdade possa penetrar mais profundamente. À medida que a limpeza avança, a mente começa a se sentir mais leve. Essa leveza não é emocional, é estrutural. Padrões que controlavam a reação se dissolvem em uma consciência mais suave e espaçosa. O corpo emocional segue essa mudança. Ondas de sentimentos surgem, mas passam mais rapidamente porque a mente não se organiza mais em torno delas. A limpeza revela camadas ocultas que antes eram inacessíveis. Essas camadas contêm impressões formadas muito antes que a consciência estivesse madura o suficiente para questioná-las. À medida que essas impressões vêm à tona, a mente as vê claramente. A visão é simples, não há análise. As impressões se tornam transparentes porque o campo ganhou coerência suficiente para perceber sem distorção. Essa transparência traz uma sensação de liberação. A mente não precisa mais defender suas antigas posições. Ela não precisa mais manter narrativas que antes definiam seu senso de si. A limpeza remove o peso acumulado da história não examinada. Cada liberação cria mais abertura para a verdade ocupar. Eventualmente, o espaço interior começa a parecer espaçoso o suficiente para conter o discernimento direto. Essa espaçosidade é o verdadeiro sinal de que a limpeza ocorreu. O campo se torna claro. A atmosfera interior se torna estável. A mente se prepara para a reorganização que se segue, onde o pensamento começa a se organizar em torno da verdade em vez do hábito. A limpeza prepara o cenário para o surgimento de uma nova ordem interna. A reorganização começa quando a mente tem clareza suficiente para reconhecer a diferença entre o movimento que surge da memória e o movimento que surge da inteligência interior. Esse reconhecimento não ocorre por comparação. Emerge através da percepção direta. A mente começa a seguir os impulsos que carregam coerência. Esses impulsos têm uma estabilidade silenciosa. Eles guiam a atenção para dentro. A mente reorganiza sua estrutura para acomodar esses impulsos. Padrões de pensamento antigos perdem a prioridade. Eles não iniciam mais a direção da consciência. A intuição assume uma posição mais central. A intuição não fala alto. Ela se move através de uma clareza sutil. À medida que essa clareza se fortalece, a mente responde mais rapidamente a ela. A reorganização é um processo de alinhamento repetido com essa clareza. O alinhamento estabiliza o campo. A mente se torna mais precisa. Ela usa menos pensamentos para entender uma situação. O discernimento surge sem esforço. A reorganização também muda a maneira como a mente processa informações. Ela filtra detalhes desnecessários. Ela se concentra nos elementos essenciais. Essa nova estrutura cria um senso de ordem que não estava presente antes. A mente começa a se mover em uma direção unificada. À medida que a reorganização se aprofunda, a mente sente o surgimento de um novo centro interno. Este centro não é formado a partir de conceitos. É formado a partir da coerência. A mente se orienta em torno deste centro naturalmente. O pensamento flui mais suavemente. Padrões que antes criavam conflito se dissolvem. A mente adquire a capacidade de perceber padrões subjacentes em situações externas. Ela vê as linhas de causa e ressonância que moldam a experiência. Ela interpreta eventos a partir de um campo mais amplo, em vez do quadro estreito da história pessoal. Essa mudança produz maior estabilidade emocional.
As reações se suavizam. As respostas se tornam mais comedidas. A mente usa sua energia de forma mais eficiente. Ela não dispersa mais a atenção em múltiplas direções. Ela se move com intenção. Essa intenção não é sobre o resultado, é sobre o alinhamento. A reorganização fortalece a conexão entre o campo interior e o mundo exterior. A mente entende o que é necessário em cada momento com maior clareza. Esse entendimento não vem da análise, vem do alinhamento com o ritmo mais profundo da verdade. A organização do pensamento se torna uma expressão desse ritmo. A mente integra essa nova estrutura até que se torne a maneira natural de funcionar. A reorganização marca a transição para um estado mais estável de clareza, preparando o campo para o surgimento do discernimento espiritual. A clareza emerge quando a mente foi reorganizada em torno da verdade por tempo suficiente para que a percepção se estabilize. Essa clareza não é um evento. É uma condição estável que se fortalece cada vez que a mente repousa em coerência. A clareza revela o que a mente não podia ver antes. Padrões nos relacionamentos se tornam visíveis. As motivações por trás das ações se tornam transparentes. A estrutura sob cada situação se torna mais aparente. A mente começa a sentir o movimento da energia antes que ela se expresse através do pensamento ou do comportamento. Essa percepção cria um novo tipo de percepção. A mente percebe as situações de dentro, em vez da superfície. Essa percepção interior remove a confusão. Ela também remove a especulação desnecessária. A clareza traz objetividade. A mente para de vaguear por possibilidades. Ela vê a natureza essencial de uma situação imediatamente. Isso não cria distanciamento, cria precisão. A clareza aguça o reconhecimento. Ela revela caminhos que estavam ocultos quando a mente estava lotada de impressões antigas. Ela também revela soluções que surgem de uma inteligência mais profunda. Essas soluções aparecem sem esforço. Elas parecem corretas porque se alinham com o campo interior de coerência. A clareza se torna uma companheira estável durante este estágio. À medida que a clareza se fortalece, a mente começa a operar a partir de uma camada mais profunda de consciência. As decisões se formam mais naturalmente. A mente lê a comunicação sutil das situações. Ela sente as mudanças no campo emocional dos outros. Ela percebe as mudanças na atmosfera energética. Essa percepção não cria sobrecarga. Parece natural. A mente reconhece o que não podia registrar anteriormente. Esse reconhecimento traz uma confiança estável. A mente não busca mais certeza fora de si mesma. Ela confia na precisão silenciosa da percepção interior. A clareza permite que a mente funcione sem as distorções criadas pelo medo ou desejo. Ela mantém uma visão limpa da realidade. Essa visão limpa expande a capacidade de resposta precisa. Padrões de evitação desaparecem. Padrões de projeção se suavizam. A mente permanece mais próxima do momento presente. Ela não se desvia para a memória ou antecipação com tanta facilidade. O surgimento da clareza é a porta de entrada para estágios mais avançados de desenvolvimento espiritual. Cria a base para o discernimento, a intuição e o conhecimento direto. A clareza continua a se aprofundar a cada momento de alinhamento. Esse aprofundamento prepara a mente para a próxima fase, onde a capacidade espiritual começa a se expressar mais plenamente através da ação e da presença. A capacidade espiritual começa a se formar quando a clareza se estabiliza o suficiente para que a mente reconheça a presença de uma inteligência mais profunda se movendo através de seu campo. Essa capacidade não aparece como uma mudança dramática.
Ela entra silenciosamente. O indivíduo percebe que a atmosfera ao seu redor começa a se acalmar mais rapidamente do que antes. Outros se sentem calmos em sua presença sem saber por quê. A mente se torna ciente desse efeito. Ela sente uma nova força interior que não chama a atenção para si mesma. Essa força funciona como um tipo de coerência silenciosa que influencia o ambiente. Ela não se projeta para fora. Ela irradia de uma quietude interior. A capacidade de cura começa aqui. A cura não é uma ação que a mente realiza. Ela surge como um subproduto natural da coerência. Quando alguém que carrega clareza interior interage com outros, a impressão de estabilidade se transfere. A mente não planeja isso. Ocorre espontaneamente. O indivíduo começa a notar que os conflitos se acalmam quando ele entra em uma situação. As ondas emocionais nos outros se acalmam quando ele fala. As soluções aparecem nas conversas sem força. A mente começa a entender que a capacidade espiritual não é uma técnica, é uma presença. Essa presença se fortalece à medida que a mente se torna mais sintonizada com o campo interior da verdade. A mente sente que está participando de algo maior do que ela mesma. Essa participação não diminui a individualidade. Ela expande sua função. O nascimento da capacidade espiritual marca o ponto em que a clareza se torna ativa, em vez de passiva. À medida que a capacidade espiritual cresce, a mente experimenta um novo nível de capacidade de resposta. Os discernimentos surgem em tempo real. O indivíduo percebe que entende o que é necessário em cada momento sem deliberação. A mente não se esforça para encontrar soluções. As soluções surgem por conta própria. Essa facilidade sinaliza que a inteligência mais profunda está começando a usar a mente como um instrumento. A mente se torna mais refinada em sua percepção. Ela escuta com maior atenção. Ela fala com maior precisão. Ela se move através das interações com uma presença mais silenciosa. O corpo emocional segue essa mudança. As reações emocionais perdem sua urgência. A compaixão começa a aparecer naturalmente. O indivíduo se sente conectado aos outros sem se fundir com seus estados. Isso cria um campo equilibrado que apoia a cura. A cura que surge deste campo não requer explicação. Ocorre porque a própria presença carrega coerência. A mente começa a entender que essa capacidade não é um dom adicionado à personalidade. É a expressão natural de uma mente alinhada com a verdade. Ela se fortalece com o uso. Cada vez que o indivíduo permite que a coerência guie suas interações, a capacidade se expande. A capacidade espiritual se aprofunda através da experiência vivida, em vez do estudo. Quanto mais a mente se ancora na clareza, mais o campo ao redor do indivíduo se torna um ambiente onde outros podem se acalmar, liberar e reorganizar. Esta fase prepara o sistema para uma companhia mais profunda, com outros buscadores no caminho, onde a ressonância se torna o principal modo de comunicação. À medida que a capacidade espiritual se fortalece, o indivíduo começa a sentir uma mudança em seu campo relacional. A mudança na companhia não começa com uma decisão, começa com a ressonância. A mente gravita em direção àqueles que se movem com intenção semelhante. Esses indivíduos podem não compartilhar a mesma língua ou origem, mas sua orientação interior corresponde. O indivíduo se vê atraído para conversas que nutrem seu sistema, em vez de drená-lo. As interações superficiais não têm mais o mesmo apelo. A mente prefere a profundidade. Ela prefere a quietude entre as palavras. Ela prefere a presença à performance. Essa mudança cria espaço para novos relacionamentos que apoiam o desenvolvimento espiritual.
Esses relacionamentos se formam em torno da exploração compartilhada, em vez da história compartilhada. A mente reconhece essas conexões rapidamente porque o campo se acalma em sua presença. Não há necessidade de explicar ou justificar. A ressonância é imediata. Os relacionamentos antigos começam a mudar. Alguns se afastam porque não conseguem interagir com um novo campo de coerência. Outros permanecem, mas a dinâmica muda. O indivíduo escuta de forma diferente. Ele responde de forma diferente. Ele sustenta a interação a partir de um lugar de maior estabilidade. Essa estabilidade influencia o campo relacional sem esforço. A companhia se torna mais alinhada com o caminho interior. À medida que a mente continua a evoluir, o indivíduo começa a conhecer pessoas que mantêm sua própria clareza. Essas conexões abrem novos caminhos de discernimento. As conversas carregam um tom diferente. Elas se movem lentamente, mas alcançam camadas mais profundas de compreensão. O silêncio entre os companheiros se torna significativo. O silêncio contém uma frequência que apoia a integração. Esse tipo de companhia fortalece a mente, reforça o caminho interior, fornece um espelho que revela aspectos da jornada que não podem ser vistos sozinho. A mudança na companhia também traz novas formas de aprendizado. A sabedoria emerge através da presença compartilhada, em vez da instrução. Esses relacionamentos criam um campo onde a verdade pode ser experimentada coletivamente. A mente sente que faz parte de um processo maior. Ela não busca mais conexão através da semelhança ou preferência. Ela busca ressonância. A ressonância se torna a principal medida de alinhamento. À medida que a companhia evolui, o indivíduo passa menos tempo com pessoas que reforçam padrões antigos. Isso acontece naturalmente. Não há resistência em relação a elas. Há simplesmente menos ressonância. Isso cria espaço para relacionamentos que apoiam a próxima fase de desenvolvimento. A mudança na companhia é uma parte essencial do caminho, porque estabiliza o estado interior e prepara a mente para uma vida contemplativa mais profunda. A vida contemplativa começa quando a interioridade se torna a orientação primária da mente. Esta fase requer disciplina, mas a disciplina é silenciosa. Não é rígida ou forçada. Surge do desejo natural de permanecer perto da verdade. A mente começa a estruturar a vida diária em torno de momentos de quietude. O silêncio se torna alimento. O indivíduo sente uma atração por espaços interiores que antes eram ignorados. A meditação se torna uma prática consistente. Pode não ser longa em duração, mas ocorre com frequência. A mente entra nesses períodos com menos resistência. A contemplação revela camadas de percepção que não podem ser acessadas através do pensamento comum. A mente começa a ouvir mais profundamente seus movimentos internos. Ela reconhece a diferença entre a voz da memória e a orientação sutil da intuição. Esse reconhecimento molda o comportamento. O indivíduo escolhe ambientes que apoiam a quietude. Eles limitam a exposição ao ruído. Eles simplificam suas atividades. Eles priorizam experiências que reforçam a clareza interior. A disciplina da vida contemplativa não isola o indivíduo do mundo. Ela o coloca em contato com o ritmo mais profundo sob toda a atividade. À medida que a vida contemplativa se estabiliza, a mente começa a experimentar um novo nível de coerência. O pensamento desacelera. O discernimento surge de forma mais consistente. O indivíduo começa a sentir que cada momento contém seu próprio ensinamento. A contemplação se torna um modo de vida, em vez de uma atividade. O indivíduo carrega o estado contemplativo para as interações diárias. Eles falam mais devagar. Eles escolhem as palavras com maior cuidado.
Eles ouvem com atenção. A mente se torna sensível a mudanças energéticas. Ela reconhece quando o ambiente perturba a quietude interior. Esse reconhecimento guia as escolhas. O indivíduo começa a estruturar sua vida em torno do que apoia seu estado interior. Isso pode incluir mudanças na rotina, mudanças no foco ou mudanças nos padrões de relacionamento. O estado contemplativo se torna um refúgio. Também se torna uma fonte de força. Ele aprofunda a relação com a verdade. Com o tempo, a vida contemplativa se torna a base para estados mais profundos de receptividade espiritual. A mente se torna capaz de receber discernimento diretamente. Ela não depende mais apenas de ensinamentos externos. A disciplina da vida contemplativa prepara o sistema para o próximo estágio, onde a clareza se torna iluminação e onde a consciência começa a sentir a presença do campo mais profundo, que guia todo o desdobramento. A iluminação entra na mente de uma forma que não se assemelha a nenhuma experiência anterior. Ela chega sem aviso. Não chama a atenção para si mesma. Simplesmente aparece. A mente se torna ciente de um brilho repentino em seu campo. Este brilho não é visual. É uma qualidade da percepção. Os pensamentos se aquietam. O espaço interior se torna claro. Um senso de presença preenche a mente sem ser buscado. A consciência se torna estável de uma forma que nunca foi antes. O indivíduo pode sentir como se a mente estivesse sendo sustentada por dentro. Essa sustentação é gentil, é precisa. A sensação de estar centrado se torna inconfundível. A mente experimenta este momento sem interpretação. Ela sabe que algo real a tocou. A presença carrega uma profundidade que não pode ser produzida pelo pensamento. O corpo pode responder com quietude. A respiração pode desacelerar. O sistema nervoso se acalma imediatamente. O primeiro toque de iluminação cria uma atmosfera que a mente reconhece como autêntica. Traz uma certeza interior que nada no mundo externo forneceu. Essa certeza não produz emoção, produz clareza. A mente entende que um limiar foi cruzado, embora não possa definir o que mudou. A experiência se imprime profundamente. Após o primeiro toque de iluminação, a mente começa a sentir um novo nível de percepção. O campo interior se torna mais transparente. Camadas que antes pareciam densas começam a se dissolver. O indivíduo percebe que o discernimento aparece sem esforço. A mente recebe impressões que não são derivadas da memória. Essas impressões carregam uma pureza que as distingue do pensamento comum. A clareza que acompanha a iluminação revela padrões com maior precisão. A mente vê conexões que não podia ver antes. Ela sente a coerência subjacente nas situações. Ela percebe significado em momentos que teriam parecido insignificantes antes. A presença da iluminação permanece como um pulso silencioso. Não domina a consciência, mas a influencia. O indivíduo começa a ajustar sua vida para proteger este novo estado interior. Ele reconhece que a iluminação é delicada, requer atenção, requer espaço, requer honestidade. À medida que a mente continua a descansar nesta presença, a experiência se aprofunda. A estrutura interior se ajusta para acomodar a nova frequência. O pensamento se alinha mais naturalmente com o estado iluminado. A mente começa a confiar em sua própria clareza. Ela reconhece a diferença entre o campo iluminado e o campo habitual. Esse reconhecimento marca o início de um estágio mais avançado de desenvolvimento espiritual, onde a iluminação se torna uma força orientadora, em vez de um evento isolado. Uma vez que a iluminação toca a mente, a estrutura da vida começa a mudar. Essa mudança não é escolhida. Surge da necessidade.
O campo iluminado não pode coexistir com padrões que drenam a consciência. O indivíduo se torna ciente de hábitos que interferem na clareza. Esses hábitos parecem pesados. Eles puxam a atenção para fora. Eles criam tensão no sistema. O campo iluminado responde a essas tensões imediatamente. A mente sente que certos comportamentos devem ser liberados. Essas liberações podem incluir interações sociais que não ressoam mais, ambientes que criam ruído no campo interior e atividades que distraem a mente de seu novo centro. As demandas da iluminação aparecem como instruções sutis. Elas surgem de dentro. Elas guiam o indivíduo para uma maior simplicidade. Elas encorajam a quietude. Elas encorajam a presença. Elas encorajam a honestidade consigo mesmo. A mente começa a entender que a iluminação requer espaço. Sem espaço, a luz não pode se estabilizar. O indivíduo deve ajustar seu ritmo diário para apoiar este novo estado. Este ajuste muitas vezes parece uma progressão natural, em vez de um sacrifício. À medida que essas demandas se tornam mais claras, o indivíduo percebe que a iluminação muda a paisagem emocional. Os sentimentos surgem com maior intensidade, não porque a pessoa está sobrecarregada, mas porque o campo interior se tornou mais sensível. O estado iluminado traz um nível mais alto de consciência. Essa consciência revela resíduos emocionais que foram carregados por anos. A mente deve permitir que essas ondas se movam sem se apegar a elas. Isso requer disciplina, requer paciência. A iluminação exige integridade. O indivíduo deve permanecer alinhado com a verdade, mesmo quando hábitos antigos tentam se reafirmar. A mente se torna mais criteriosa em suas escolhas. Ela escolhe o que apoia o estado iluminado. Ela evita o que o desestabiliza. As demandas da iluminação se estendem aos relacionamentos. O indivíduo pode descobrir que certas conexões não podem continuar em sua forma anterior. Isso não cria conflito, cria clareza. O campo iluminado reorganiza o ambiente relacional de uma forma que apoia a maturidade espiritual. Essas demandas podem parecer intensas às vezes, mas levam a uma maior estabilidade. A iluminação remodela todos os aspectos da vida para que a luz interior possa permanecer estável. O indivíduo aprende a honrar essas demandas com humildade. Essa honra aprofunda a conexão com o campo iluminado e prepara a mente para o próximo estágio de refinamento. A proteção do estado interior se torna essencial, uma vez que a iluminação entra na mente. O campo se torna mais refinado, torna-se mais sensível. Não pode tolerar o mesmo nível de ruído ou distração que antes parecia inofensivo. O indivíduo começa a reconhecer com que facilidade a mente pode ser afastada de seu centro. Esse reconhecimento cria um desejo natural de proteger o espaço interior. A proteção não se manifesta como retirada do mundo. Manifesta-se como um engajamento consciente. A mente escolhe onde coloca sua atenção. Limita a exposição a ambientes que perturbam o campo interior. Busca espaços que apoiam a coerência. Essa proteção inclui a qualidade da fala. As palavras carregam frequência. O indivíduo fala mais deliberadamente. Evita conversas que reforçam a confusão. Escolhe o silêncio quando o silêncio apoia a clareza. O estado interior se torna o ponto de referência para todas as decisões. A mente aprende a manter seu centro, mesmo quando as circunstâncias externas mudam. Isso se torna uma prática central no caminho. À medida que a proteção se estabiliza, o indivíduo começa a entender que o estado interior é um campo vivo. Requer nutrição, requer respeito, requer atenção contínua. A mente se torna ciente de flutuações sutis em sua energia.
Sente quando o campo se torna instável. Sente quando o alinhamento genuíno está presente. Essa sensibilidade aumenta a necessidade de limites. Esses limites não são rígidos, são responsivos. O indivíduo ajusta seu ambiente para sustentar a clareza interior. Descansa quando necessário. Recua quando o campo se torna superestimulado. Reconecta-se com o silêncio quando o sistema se sobrecarrega. Com o tempo, a proteção do estado interior se torna sem esforço. Torna-se parte da vida diária. O indivíduo permanece ciente do campo interior ao longo do dia. Essa consciência apoia a continuidade da iluminação. À medida que a mente aprende a sustentar o campo com firmeza, o estado iluminado se torna mais integrado. O sistema se torna mais resiliente. Essa resiliência prepara a mente para estados mais profundos de receptividade e prepara o indivíduo para o próximo estágio da jornada, onde a estabilidade se torna transformação e onde o campo iluminado começa a agir como um conduto para uma percepção superior. A estabilização começa quando o estado iluminado não chega mais como um evento momentâneo, mas como uma presença contínua sob o pensamento. A mente sente essa continuidade antes de entendê-la. A consciência se torna mais ancorada. As flutuações internas se acalmam mais rapidamente. O indivíduo percebe que a clareza permanece mesmo quando as circunstâncias externas mudam. O campo mais profundo da mente permanece estável no fundo. Os pensamentos se movem através deste espaço sem perturbá-lo. O discernimento surge com maior regularidade. A mente começa a confiar nessa estabilidade. Ela sente que a camada iluminada pode suportar formas mais complexas de percepção. O processo de estabilização fortalece a capacidade de quietude. A quietude se torna acessível a qualquer momento. O indivíduo não precisa se preparar para ela. A mente entra nela naturalmente porque formou uma conexão com o campo mais profundo. Essa conexão ancora a estrutura mental. O campo iluminado se torna o ponto de referência. Ele molda a maneira como a mente se envolve com a experiência. A estabilização não remove o pensamento. Ela organiza o pensamento em um padrão coerente. Essa coerência permite que a percepção se abra ainda mais. Permite que a mente funcione a partir de um lugar de inteligência mais profunda. A estabilização marca o momento em que a mente iluminada se torna um participante ativo na vida diária. À medida que a estabilização continua, a mente passa por mudanças sutis em sua organização interna. O pensamento desacelera, mas a percepção se torna mais nítida. O indivíduo começa a sentir a qualidade de cada pensamento à medida que ele aparece. Pensamentos que surgem da memória parecem pesados. Pensamentos que surgem da clareza parecem limpos. Essa distinção se torna imediata. A mente não entretém mais pensamentos que perturbam a coerência. Ela os libera rapidamente. A consciência desenvolve um novo ritmo. Esse ritmo apoia o discernimento espontâneo. Também apoia o equilíbrio emocional. As emoções surgem com menos intensidade. Elas se movem através do campo sem se apegar. O estado interior se mantém estável mesmo quando as pressões externas aumentam. Essa estabilidade permite que o indivíduo permaneça responsivo em vez de reativo. O sistema nervoso se torna mais resiliente. O corpo começa a se alinhar com o campo mais profundo de clareza. A respiração se torna mais suave. A sensação de espaçosidade interior se expande. A estabilização forma uma base sólida para as próximas etapas do desenvolvimento espiritual. A mente se torna capaz de receber orientação através de ocorrências sutis. Aprende a confiar nos movimentos mais profundos da intuição. Essa confiança fortalece a conexão com o campo iluminado. Com o tempo,
a estabilização se torna o estado natural, criando uma plataforma a partir da qual formas mais elevadas de discernimento podem emergir. Quando a estabilização se enraiza, a mente começa a funcionar como um instrumento, em vez de uma fonte de direção. Essa mudança ocorre gradualmente. O indivíduo percebe que os pensamentos aparecem com maior precisão. Eles se sentem guiados por uma inteligência que não se origina da história pessoal. A mente se torna receptiva. Ela escuta mais do que fala. Ela observa os movimentos sutis da consciência. Ela sente quando a ação é necessária. Ela sente quando a quietude é necessária. A mente começa a se reconhecer como um canal através do qual uma percepção mais profunda pode fluir. Ela não assume mais que deve criar entendimento. Ela recebe entendimento. Esse recebimento se torna um aspecto central de sua função. A mente se torna sintonizada com impulsos sutis. Esses impulsos surgem do campo interior da verdade. Eles guiam a percepção. Eles guiam o movimento. Eles guiam a fala. A mente experimenta um novo nível de refinamento ao seguir esses impulsos. Ela não se move mais aleatoriamente. Ela se move com intenção. Essa intenção não vem do desejo. Vem do alinhamento com o campo mais profundo. A mente se torna um instrumento moldado pela presença. À medida que a mente continua a funcionar como um instrumento, sua relação com a consciência se aprofunda. O indivíduo começa a sentir a distinção entre o pensamento pessoal e os movimentos mais claros da inteligência interior. A mente desloca sua atenção para a clareza. Ela segue a clareza com consistência. Esse segmento fortalece sua capacidade de resposta. O discernimento emerge com mais frequência. O indivíduo percebe que a mente não está gerando discernimento, ela o está recebendo. Isso muda a maneira como a mente aborda a tomada de decisões. As decisões surgem da ressonância, em vez da análise. A mente se torna mais eficiente. Ela desperdiça menos energia. Ela retém menos pensamentos desnecessários. O silêncio se torna um espaço fértil, em vez de uma ausência. A mente descansa neste espaço. Ela permite que o discernimento se forme sem interferência. As ações que surgem deste estado carregam precisão. Elas criam perturbação mínima no campo. A comunicação se torna mais limpa. O indivíduo fala apenas o necessário. A mente se torna uma ferramenta que apoia a clareza em vez de obscurecê-la. Com o tempo, a função de instrumento se torna estável. A mente entende seu propósito. Ela continua a se refinar através do campo mais profundo da verdade. Esse refinamento prepara o sistema para a ressonância coletiva, onde a clareza interage com o campo dos outros de maneiras que apoiam a transformação compartilhada. Quando indivíduos que carregam clareza estabilizada se reúnem, um campo coletivo começa a se formar. Este campo não depende da conversa. Ele se forma através da ressonância. Cada pessoa contribui com um tom específico de coerência. Esses tons se fundem em uma atmosfera unificada. A atmosfera fortalece a clareza de cada participante. A mente sente essa fusão. Sente-se apoiada pela presença de outros que carregam um alinhamento semelhante. O indivíduo percebe que o discernimento se torna mais frequente nessas reuniões. O pensamento relaxa. A consciência se expande. O campo amplifica o estado iluminado. A cura surge sem intenção. O resíduo emocional se dissolve mais facilmente. O campo coletivo estabiliza o estado interior de cada participante. Ele fortalece a conexão com a verdade. Permite que cada mente perceba camadas da realidade que não são acessíveis quando se está sozinho. A presença de múltiplos campos coerentes cria uma estrutura maior que contém uma inteligência mais profunda.
Essa estrutura opera sem esforço. Ela mantém todos dentro de uma frequência que apoia clareza, discernimento e integração. À medida que o campo coletivo se fortalece, sua influência se torna mais evidente. Os indivíduos no campo sentem que o entendimento surge mais rapidamente. Eles percebem conexões em suas vidas que antes não estavam claras. Eles experimentam uma intuição aguçada. A mente se torna mais perceptiva. Ela reconhece movimentos sutis no campo emocional dos outros. Ela percebe as mudanças energéticas que ocorrem à medida que o grupo se estabelece em coerência. O campo coletivo também apoia a liberação de padrões mais profundos. A mente se sente amparada. Ela permite que estruturas antigas se dissolvam mais prontamente. O sistema nervoso se sente apoiado. O corpo emocional se acalma. O campo coletivo se torna um lugar de transformação. Ele aprimora a maturação espiritual. Permite que cada participante avance mais no caminho sem se sentir isolado. O campo ensina a mente a descansar mais profundamente no estado iluminado. Esse descanso se torna mais fácil quando múltiplas mentes coerentes estão presentes. Com o tempo, o campo coletivo se torna um aspecto importante do desenvolvimento espiritual. Ele prepara a mente para formas mais elevadas de trabalho. Introduz um nível de ressonância que aprofunda a clareza. Fortalece a conexão entre a consciência individual e a inteligência maior que guia a evolução coletiva. A continuidade se torna clara quando a mente se estabiliza dentro do campo iluminado. O indivíduo começa a sentir que sua clareza presente não se originou apenas nesta vida. Há um reconhecimento inconfundível de que certas habilidades, sensibilidades e inclinações foram trazidas para esta encarnação. Essas capacidades vêm à tona sem instrução. Elas se ativam assim que o campo interior se torna estável o suficiente para sustentá-las. A mente começa a sentir um fio subjacente que se move através de sua existência. Este fio se revela como familiaridade com conceitos espirituais que nunca foram formalmente aprendidos. A mente reconhece os ensinamentos como se fossem lembrados, em vez de descobertos. Esse reconhecimento aponta para a continuidade. Padrões de crescimento que começaram há muito tempo ressurgem de forma mais madura. O indivíduo entende intuitivamente o ritmo do desenvolvimento espiritual porque já passou por esses estágios antes. A presença da clareza desperta capacidades adormecidas. Alguns podem sentir uma conexão imediata com a cura, a intuição, o ensino ou a percepção interior. Essas habilidades emergem suavemente. Elas não requerem explicação. Elas surgem porque a base foi construída muito antes desta vida começar. A continuidade se torna uma realidade vivida, em vez de uma crença. À medida que o senso de continuidade se fortalece, o indivíduo começa a entender que o desenvolvimento espiritual não está restrito a uma única vida. A mente percebe que cada momento de clareza contribui para uma evolução maior que abrange múltiplas encarnações. Esse entendimento não cria apego, cria responsabilidade. O indivíduo reconhece que cada discernimento adquirido agora se torna a base para o crescimento futuro. O campo iluminado integra esses discernimentos nas camadas mais profundas da consciência. Eles se tornam parte da estrutura interior que acompanhará a alma além da existência física. A continuidade se revela através da estabilidade do estado interior. A mente experimenta um senso de direção que não vem das circunstâncias presentes. Vem da trajetória mais profunda da alma. O indivíduo se sente guiado por uma inteligência que transcende esta vida. A conexão com a verdade se torna mais forte.
A mente entende que o trabalho espiritual continua após a morte física. Ela sente que o campo iluminado levará seu desenvolvimento para expressões futuras. Esse reconhecimento molda as escolhas do indivíduo. Eles investem energia no que fortalece a clareza. Eles evitam o que a diminui. Eles entendem que seu trabalho contribui para a evolução do campo maior da consciência. A continuidade se torna tanto uma âncora quanto um motivador, preparando o indivíduo para o estágio final, onde a mente retorna ao seu estado original. A realização da mente íntegra emerge quando as camadas acumuladas de clareza, iluminação e continuidade convergem em uma única percepção. Essa realização não chega de repente. Ela se desenrola firmemente à medida que a mente se torna mais sintonizada com o campo mais profundo da verdade. O indivíduo começa a sentir que a mente nunca esteve dividida. Ela apenas parecia dividida porque carregava impressões reunidas ao longo de muitas vidas. À medida que essas impressões se dissolvem, a estrutura mais profunda se torna visível. A mente se experiencia como um campo unificado. Este campo não contém separação entre pensamento e consciência. Não contém conflito entre memória e discernimento. Ele sustenta um fluxo contínuo de percepção. A mente reconhece que toda a sua fragmentação anterior foi resultado de padrões temporários. Esses padrões se dissolvem à medida que a verdade satura o campo. A mente íntegra se revela como uma presença contínua que existiu por trás de cada experiência. Essa presença é estável. Ela permanece intocada pelas flutuações da emoção ou do pensamento. A realização traz um profundo senso de coerência. A mente se torna ciente de sua natureza original. À medida que a mente íntegra se torna plenamente realizada, o indivíduo experimenta uma mudança na base da percepção. O campo interior se expande. A consciência se estabelece em uma camada mais profunda de estabilidade. A mente não busca mais significado fora de si mesma. Ela percebe o significado diretamente. A mente íntegra permite que o indivíduo se mova pela vida com uma clareza que não vacila. Ela apoia um nível de discernimento que parece contínuo. O indivíduo reconhece que sua percepção surge de uma fonte unificada. Esse reconhecimento fortalece sua relação com a verdade. A mente íntegra se torna o solo estável a partir do qual toda ação surge. Ela molda a fala. Ela molda as decisões. Ela molda a maneira como o indivíduo interpreta o mundo. A realização traz uma sensação de completude, não um fim, mas uma plenitude. A mente entende que se reconectou com sua estrutura original. Ela funciona a partir de um estado livre de fragmentação. Este estado prepara o indivíduo para formas mais profundas de expressão espiritual, que se estendem além do escopo deste ensinamento. A mente íntegra se torna o estágio final desta fase de desenvolvimento, marcando a conclusão de sua jornada e abrindo a porta para o próximo reino da evolução interior. Meus queridos amigos, esperamos que vocês tenham gostado deste ensinamento de hoje. Nós lhes enviamos nosso mais profundo amor. Eu sou Ten Han de Maya.